Esse é o nosso trabalho de Química e Física desse bimestre. O nome dos integrantes do grupo está no final do vídeo e o João vai começar falando sobre a importância das máquinas térmicas da Revolução Industrial. A importância das máquinas térmicas e a Revolução Industrial. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é uma espécie de máquina que transforma energia térmica em trabalho. Ela tem uma fonte quente, que é a fonte de calor dela, o motor térmico. O motor térmico pega essa energia térmica e transforma em trabalho. Mas também tem a fonte fria. O que é a fonte fria? É energia dissipada, certo? Porque as máquinas não têm um rendimento de 100%. Sempre tem uma energia dissipada, certo? As máquinas térmicas, elas existem desde o século XVII, mas só que eram máquinas muito primitivas, foram usadas inicialmente na mineração, mas tinham um rendimento baixíssimo e também tinham riscos de explosão. Em 1763, James Watt, trabalhando a partir da máquina de Newcomen, que era uma máquina usada na mineração, criou uma nova máquina e aumentou seu rendimento em 75%, uma máquina mais segura e com maior rendimento. E registrou patente e comercializou por várias fábricas da, da Europa, certo? Para exemplificar o funcionamento de uma máquina térmica, vamos utilizar um exemplo, que é a locomotiva a vapor. Em uma fornalha, eu queimo certo combustível, produzindo gases de combustão. Esses gases são conduzidos até uma chaminé, mas antes de serem expelidos, passam por tubos cheios de água. Esses tubos cheios de água serão aquecidos e a água será transformada em vapor. O vapor irá empurrar um êmbolo, o qual movimentará a roda da locomotiva. Então, empurrará esse êmbolo movimentará uma roda, mas terá uma abertura, o gás escapará. Quando o gás escapar, a pressão vai diminuir, o êmbolo vai parar de ser empurrado e vai voltar. Mas imediatamente já vai ter mais vapor, então esse êmbolo vai voltar a ser empurrado, vai movimentar a roda novamente, mas vai encontrar abertura. O gás irá vazar, o vapor irá vazar e ele irá voltar. E assim é um ciclo, certo? Por isso precisa haver vapor constante para o ciclo continuar. Certo, as locomotivas dessa época possuíam um rendimento médio de 8%, era um rendimento bem baixo. E quais foram as consequências das máquinas térmicas para a Revolução Industrial? Basicamente, revolucionou o modo de produzir. Um exemplo disso foi a criação de gigantes teares. Também baixou o preço das mercadorias e aumentou o ritmo de produção. Né? Teve a invenção da locomotiva a vapor e o trem a vapor, né? Conseguindo transportar mais pessoas e mais mercadorias em um curto período de tempo. Teve também consequências ruins, que aumentou o número de desempregados, porque eram máquinas eficientes, que barateavam o custo de produção, que aumentavam a produção, né? E também outra consequência que segue até hoje é que cada vez mais máquinas térmicas estão substituindo a mão de obra humana. Bom, agora então a gente vai mostrar as reações de combustão do etanol e da gasolina. Começando pela do etanol, a gente tem aí 1 mol de etanol líquido que reage com 3 mols de gás oxigênio, gerando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água líquida. É importante que essa água formada seja líquida para que a reação de combustão esteja correta, já que o estado líquido é o mais estável para a água na temperatura padrão de 25 graus Celsius. Fazendo o cálculo aí da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a gente vai obter que a entalpia de combustão do etanol é de menos 3.012,4 kJ por mol. Bom, procedendo aqui da mesma forma para a gasolina, a gente tem que 1 mol de octano reage com 25 sobre 2 mols de gás oxigênio, gerando 8 mols de gás carbônico e 9 mols de água. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes vai nos dar o valor do ΔH de combustão dessa reação de menos 11.191,2 kJ por mol de octano. Ao fazer a análise da reação para chegar à conclusão de quem polui menos, a gente tem que levar em consideração dois fatores: a quantidade de energia liberada e a quantidade de CO2 produzido. O etanol ele consegue liberar menos 3.012,4 kJ a cada 2 mol de CO2 liberado. Dessa forma, ele libera aproximadamente 1.500 kJ por mol de CO2. Já a gasolina ela libera menos 11.191 kJ e 8 mol de CO2. Fazendo a divisão, a gente obtém aproximadamente menos 1.400 kJ liberado a cada mol de CO2. Dessa forma, o etanol ele consegue liberar mais energia por uma menor quantidade de CO2. Claro que existem outros fatores também, por exemplo,
a quantidade de energia gasta na produção do etanol e da gasolina, no refino desses combustíveis também, e que é justamente o que o PP vai falar agora. Bom, agora falaremos sobre o combustível menos danoso ao meio ambiente e também sobre seu modo de produção. Esse combustível é o etanol. O etanol leva como matéria-prima vegetais, principalmente a cana-de-açúcar, e também é uma fonte de combustível limpa. Ele pode evaporar mais facilmente. Em caso, por exemplo, de derramamento de um barril de etanol no oceano, essa evaporação é feita, obviamente, de modo natural e não é tão danoso como, por exemplo, o petróleo, que causa danos irreversíveis muitas vezes ao meio ambiente e ao oceano. Falaremos agora sobre o seu modo de produção. Ele é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é colhida, ela é lavada para tirar todas as impurezas, todos os resíduos indesejáveis. Dessa cana-de-açúcar já limpa é extraído o melado. Esse vai passar por um processo de clarificação e forma o mosto. Depois ele é fermentado com leveduras. A partir disso, ele é chamado de vinho fermentado. Ele é colocado em colunas de destilação, onde é separado do etanol e resulta no etanol hidratado. Esses são armazenados em tanques até a sua comercialização. Bom, esse foi o nosso trabalho. Para os valores da entalpia, a gente usou como referência o livro do Peter Atkins. Espero que tenham gostado.